E se hoje fosse o dia em que Deus deseja falar diretamente ao seu coração? Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem direção, como se estivesse caminhando sem saber para onde ir? Quantas vezes parece que as orações não passam do teto, que Deus está em silêncio e que os problemas só aumentam? Agora, imagine se no meio dessa tempestade, Deus estivesse te chamando pelo nome. Imagine que no exato momento em que você sente que não há saída, Ele está sussurrando ao seu coração: eu estou aqui, confie em mim. Mas a grande questão é, você está pronto para ouvir? A verdade é que Deus fala de muitas formas, através da Bíblia, de situações do dia a dia, de pessoas ao nosso redor, e principalmente quando paramos para ouvi-lo. E muitas vezes não percebemos sua voz porque estamos ocupados demais tentando resolver tudo do nosso jeito. No devocional de hoje, vamos mergulhar em uma história que pode mudar sua forma de enxergar os desafios que você está enfrentando agora. Uma história de chamado, de resposta, de transformação. Se você já sentiu que Deus estava distante, ou se está buscando uma resposta para algo importante em sua vida, então este devocional é para você. Portanto, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum devocional e prepare-se, porque hoje algo especial pode acontecer no seu coração. Ao longo da história bíblica, vemos diversos momentos em que Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Moisés, que se sentia incapaz, foi chamado para libertar um povo inteiro. Gideão, que se via como o menor de sua família, foi escolhido para liderar um exército vitorioso. Jeremias, que achava que era jovem demais, foi levantado como profeta às nações. O que esses personagens têm em comum? Todos receberam um chamado divino. Todos tiveram um momento em que Deus falou diretamente a eles. E o que aconteceu depois? Cada um precisou tomar uma decisão: responder ao chamado ou fugir dele. Isso nos leva a uma pergunta essencial. E se Deus estiver chamando você agora, como você responderia? Talvez você pense que não é a pessoa certa, que não tem conhecimento suficiente, que sua vida não está em ordem, ou até que Deus não poderia usar alguém como você. Mas a verdade é que o chamado de Deus não depende da nossa capacidade, e sim da nossa disposição de confiar nele. Hoje, vamos explorar uma história que nos ensina exatamente isso. Uma história que nos mostra como Deus nos chama, como Ele age através de nós e como Ele transforma a nossa vida quando confiamos nele. E no final deste devocional, vamos orar juntos para que você possa discernir se Deus está te chamando para algo novo em sua vida. Então, prepare-se, porque esta pode ser a mensagem que você precisava ouvir hoje. Vamos viajar para o antigo Israel, em uma época marcada pela instabilidade e pela falta de direção. O povo de Israel vivia em um período de transição. O profeta Eli, o líder espiritual daquela nação, estava envelhecendo e a liderança que ele representava parecia estar em declínio. O povo estava longe de Deus e muitos corações estavam endurecidos, afastados da verdade divina. Neste cenário de incerteza e escuridão espiritual, uma criança chamada Samuel estava crescendo no templo de Deus. Samuel foi entregue ao Senhor pelos seus pais, que o dedicaram a ele desde o seu nascimento. Seus pais, Eucana e Ana, haviam orado fervorosamente para que tivessem um filho, e quando Deus ouviu sua oração, eles prometeram que Samuel serviria ao Senhor por toda a sua vida. Samuel cresceu no templo, trabalhando sob a orientação do sacerdote Eli, mas ele ainda não conhecia plenamente a voz de Deus. Naquela noite, enquanto o templo estava quieto e o mundo ao redor parecia em paz, algo extraordinário aconteceu. Samuel estava deitado em seu lugar e ouviu uma voz chamando seu nome. Ele se levantou, correu até Eli e disse: "Aqui estou, por que me chamaste?" Eli, surpreso, respondeu: "Eu não te chamei, volte a dormir." Samuel voltou para sua cama, mas a voz voltou a chamá-lo. Ele correu novamente até Eli. "Aqui estou, por que me chamaste?" E Eli mais uma vez disse que não o havia chamado. Após isso, Eli percebeu que era Deus quem estava chamando o menino. Então o sacerdote deu uma orientação a Samuel: "Vá, deitar-se,
E se ele te chamar, você responderá: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim foi. Samuel voltou a deitar-se, e Deus chamou mais uma vez: Samuel, Samuel. Dessa vez, Samuel respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Neste momento, Deus revelou a Samuel um plano importante para a nação de Israel. Deus falou sobre o juízo que viria sobre a casa de Eli, devido à corrupção dos filhos do sacerdote, mas também prometeu levantar Samuel como um novo profeta, um líder que guiaria o povo de volta para Deus. Aqui, encontramos uma lição profunda. Deus chama até mesmo os mais jovens e os menos experientes. E quando respondemos a esse chamado com fé e disponibilidade, Ele nos revela propósitos grandiosos. Agora, imagine o impacto disso na vida de Samuel. Ele estava apenas ouvindo uma voz, sem entender completamente o que significava. No entanto, ao ouvir e responder a Deus, sua vida foi transformada de uma criança comum para um profeta de Deus que desempenharia um papel crucial na história de Israel. Deus não escolhe apenas os perfeitos ou os mais preparados. Ele escolhe aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer à sua voz. Ele escolhe você. Deus não espera que você tenha todas as respostas ou habilidades prontas. Ele espera que você tenha um coração aberto para ouvir a sua voz e um espírito disposto a obedecer. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Ele tem falado ao seu coração de formas sutis ou até claras, mas você tem ignorado? Ou talvez, assim como Samuel, você ainda não reconheceu sua voz em meio ao barulho da vida diária. Deus está falando com você agora. Ele tem algo a dizer, algo importante, que pode transformar a sua vida e a sua jornada. E assim como Samuel, você tem o privilégio de ouvir e responder. Após Deus se revelar a Samuel, a mensagem que ele trouxe não foi fácil. Deus revelou a Samuel que ele traria juízo sobre a casa de Eli por causa da corrupção dos filhos de Eli, que estavam profanando o templo e desobedecendo às instruções de Deus. Isso era um aviso claro de que a desobediência e o pecado não ficariam impunes. Porém, também havia uma promessa de renovação. Samuel seria o novo profeta de Israel, o porta-voz de Deus para o seu povo. Aquela manhã, Samuel acordou com uma grande responsabilidade. Ele tinha ouvido de Deus e sabia que teria de transmitir uma mensagem difícil a Eli. O sacerdote, que havia sido tão fundamental em sua formação, precisava saber da iminente destruição que Deus traria sobre sua casa. No entanto, apesar da gravidade da mensagem, Samuel foi fiel a Deus e cumpriu sua missão. Ele não hesitou. Quando Eli perguntou a Samuel o que Deus havia lhe falado, Samuel teve coragem de contar-lhe tudo, sem esconder nada. Eli, reconhecendo que o juízo de Deus era justo, disse: Ele é o Senhor. Faça o que lhe parecer melhor. A partir daquele momento, Samuel passou a ser reconhecido por todo Israel como um profeta do Senhor. E assim, Deus cumpriu sua promessa. Samuel tornou-se um instrumento de renovação para a nação de Israel, restaurando a comunicação direta com Deus. Sua liderança foi fundamental para guiar o povo na verdade e afastá-los da idolatria e da desobediência. Ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e também ungiu Davi, o homem segundo o coração de Deus, que seria o rei que unificaria a nação. O que aprendemos com a história de Samuel é que o chamado de Deus não apenas transforma a vida do indivíduo, mas também pode transformar uma nação. Quando respondemos ao chamado de Deus, não estamos apenas aceitando um convite pessoal, mas nos tornando parte de um plano maior que pode ter impactos eternos. Se Samuel tivesse ignorado a voz de Deus, ou se ele tivesse escolhido não seguir o seu chamado, a história de Israel teria tomado um rumo muito diferente. Mas Samuel, com coragem e fé, seguiu o que Deus lhe disse, e isso trouxe grandes bênçãos e mudanças para o povo de Israel. O mesmo acontece conosco. Quando ouvimos e respondemos ao chamado de Deus, não apenas nossas vidas são transformadas, mas também podemos ser usados para transformar a vida de outras pessoas e até mesmo impactar comunidades inteiras. Agora, é hora de refletirmos sobre o que isso significa para nossas próprias vidas.
Talvez você olhe para a vida de Samuel e pense: mas eu não sou como ele. Não sou tão corajoso. Não tenho tanto conhecimento ou experiência. Como posso ser usado por Deus? A verdade é que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Samuel não tinha experiência como profeta. Ele era apenas um menino que servia no templo. No entanto, ele estava disponível. Ele estava disposto a ouvir e obedecer a Deus. E isso foi suficiente para que Deus o usasse de uma maneira extraordinária. Deus te chama hoje, assim como chamou Samuel. Você pode estar se sentindo pequeno ou insignificante, mas o Senhor tem um propósito único para a sua vida. Ele quer usá-lo, não para a sua glória, mas para a sua glória. Ele quer restaurar e renovar sua obra através de você. A pergunta é: você está ouvindo? Está disposto a responder? Deus pode falar com você de muitas maneiras. Ele pode falar através da sua palavra, da oração, de outras pessoas, ou até mesmo através de circunstâncias em sua vida. Mas como Samuel, você precisa ter um coração disposto a responder prontamente. A resposta de Samuel foi clara: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você está pronto para dizer a mesma coisa? Está disposto a deixar que Deus revele o seu plano para você? O chamado de Deus pode vir em momentos inesperados. Pode ser algo que desafia suas habilidades, sua zona de conforto e até suas ideias preconcebidas sobre o que você pode ou não pode fazer. Mas, lembre-se, o chamado de Deus não é sobre o que você acha que pode fazer. É sobre o que Deus pode fazer em e através de você, quando você está disposto a se entregar. Hoje, ao refletir sobre o chamado de Samuel, pergunte-se: Deus está chamando você para algo maior? Está te convidando a fazer a diferença onde você está? Está te pedindo para ser uma voz de coragem e verdade em um mundo que muitas vezes se perde na escuridão? Reflita sobre isso. E agora, não importa onde você esteja, se conecte com Deus, ore comigo. Senhor Deus, nós te louvamos por seu chamado em nossas vidas. Obrigado por nos escolher, mesmo quando nos sentimos inseguros ou incapazes. Assim como Samuel, queremos ouvir tua voz e responder prontamente ao teu chamado. Sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e queremos ser fiéis ao que o Senhor tem preparado. Capacita-nos para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Que possamos ser como Samuel, prontos a ouvir e dispostos a obedecer. Fale conosco, Senhor, e use-nos para a sua glória. Em nome de Jesus, amém.